Nós já estamos aqui, eu acho que há uns 6 meses, mais ou menos, pastor, é isso? Podemos dizer? Mas nós estamos mais ou menos uns 6 meses falando sobre os milagres de Cristo Jesus. Os milagres que Cristo Jesus realizou aqui nessa terra, enquanto Ele estava em vida aqui nessa terra. E nós começamos a falar, os milagres de Cristo Jesus, eles são divididos em 3 classes. Eu acho bom falar, porque algumas pessoas ainda não ouviram, mas Cristo Jesus fez 3 tipos de milagres, irmãos. A primeira classe de milagres que Cristo Jesus fez são os milagres voltados para cura e libertação. Cura e libertação. Jesus curou as pessoas, libertou as pessoas. Essa é a primeira classe de milagres. E se não me foge da memória, são 23 ou 25 milagres relacionados a isso. Cura e libertação. E nós estamos falando de um milagre após o outro, a cada domingo, estudando direitinho. E até eu ia convidar vocês, né? Nós temos um canal no YouTube, nós estamos com um pouco mais de 400 inscritos. A nossa meta é chegar a 1000 inscritos aqui na Rocha Firme, Parque Bristol. Então eu ia convidar vocês para entrar lá, para dar uma olhada, se inscreve no canal. Todas essas ministrações, todas essas pregações, elas estão lá. Irmãos, o nosso canal está muito legal. Moisés tem feito um trabalho muito legal nas nossas mídias, você entra lá, está tudo por ordem, tudo por data, é um negocinho muito legal e muito interessante. Então, eu convido você para poder entrar lá. E a segunda classe de milagres que Cristo Jesus fez aqui, irmãos, são os milagres relacionados à natureza. Na semana retrasada, nós tivemos uma introdução sobre isso. Até os irmãos começaram a me chamar de professor de geografia, porque eu falei de algumas coisas, grandeza de Deus, falamos sobre sol, sobre lua, distância, aquilo que tem no nosso corpo humano que Deus fez. Para quê? Para a gente perceber a grandeza de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes a gente fala que Deus é muito grande, mas a gente não tem muita noção. Mas, daquela maneira lá, a gente consegue entender um pouquinho. A gente nunca vai entender a grandeza de Deus. Nunca, é impossível. Mas a gente vai tendo alguns insights, algumas ideias. Então, se você não assistiu, entra lá no nosso canal, assiste lá, bem legal, bem interessante, vai te ajudar em muita coisa. Então nós estamos falando sobre os milagres relacionados à natureza. Pastor Henrique, na semana passada, ele falou sobre Jesus Cristo andando sobre o mar. Lembra? Um milagre muito conhecido. Pastor Henrique abordou esse tema, culto de Santa Ceia, foi uma bênção. No dia de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Cristo Jesus realizou 2 multiplicações de pães e peixe. Hoje nós vamos começar na primeira multiplicação. São 2 milagres muito parecidos um com os outros, mas nós vamos abordar temas diferentes. Então, nesse dia de hoje, na primeira multiplicação dos pães e peixes, a gente vai decorrer um pouquinho na palavra, mas coloque na sua mente e no seu coração que hoje nós estamos falando sobre provisão de Deus. Hoje nós estamos enfatizando provisão de Deus. Diga, provisão de Deus. E na semana que vem nós vamos falar do mesmo milagre, né, um outro milagre parecido, mas nós vamos falar sobre oferta, sobre doação, a nossa parte em contribuir com o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, abre aí comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe é o bastante, para cada um deles come um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido.
Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se e eles foi para o monte. Glória a Deus. Irmãos, uma curiosidade bem legal aqui é que é o seguinte: esse é o único milagre relatado aqui na Bíblia que os quatro evangelistas falam sobre ele. São 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso são chamados evangelhos sinóticos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João estão contando sobre a vida de Cristo Jesus. Aí você fala assim: mas puxa, 4 pessoas para falar a mesma coisa? Sim. Eu vou te dizer o porquê. Vamos supor que aqui na rua aqui aconteça um acidente. Aconteceu um acidente, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas aconteceu um acidente. Aí uma pessoa vem e pergunta para mim, fala: Davi, o que aconteceu aí? Aí eu falo: veio um carro desgovernado, bateu aqui e tal, não sei o quê. Aí se vier a mesma pessoa e perguntar para o irmão Edilson, o irmão Edilson já vai dizer uma outra coisa que ele viu, de uma maneira diferente. Eu estava desse ponto e vi isso daqui. Se perguntar para o irmão Marcelo, ele vai falar: não, eu estava desse lado, eu vi tal coisa. Então os 4 evangelistas falam a mesma coisa, mas de 4 pontos de vista diferentes. E cada um vai enfatizando uma coisa, que juntando tudo, aí você consegue ter muitos detalhes. Uma riqueza de detalhes. Amém? Vocês estão bem ainda? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Irmãos, falta pouquinho, eles me entregaram a palavra, era 7 horas, então eu tenho pelo menos 1 hora para falar, irmãos. Glória a Deus. Vocês lembram daquele fatídico clássico Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians ganhou do Palmeiras? Aí o Filipão tá lá falando com o Tite, virou até meme. Aí o Tite olha para ele e falou: fala muito. Assim a Roberta fala às vezes para mim, fala: Davi, você fala muito. Você tem que aguentar, irmãos. Você tem que aguentar, vai passar rapidinho. 1 hora, irmãos, passa rapidinho. Você não vai nem perceber, vai passar. Amém? Então, irmãos, esse daqui é o único milagre que os 4 evangelistas vão falar sobre ele. É um dos milagres mais públicos que Cristo Jesus fez. Porque a própria palavra de Deus fala que havia quantos homens ali naquele lugar? 5.000, fora mulheres e crianças. Se a gente for fazer uma continha aqui, se cada homem levou uma mulher, já sobe para 10.000. E se tinha um filho ali do casal, já sobe para 15. Então pode ser que tinha umas 15.000 pessoas ali naquele lugar. Pode ser que tinha umas 15.000 pessoas ali naquele lugar. Então é o milagre mais público que Jesus Cristo fez ali naquele lugar. Mas o detalhe é que nesse milagre, todos os evangelhos citam, isso aí eu já falei, glória a Deus por isso, né? E aí, irmãos, voltando aqui para a palavra, o pastor Henrique na semana passada, ele parafraseou um pouco sobre esse contexto, e o milagre que... Todo mundo está me ouvindo? Acho que o microfone desligou. Não? Glória a Deus. O pastor Henrique falou sobre Jesus andando sobre o mar. Jesus andou sobre o mar depois desse acontecimento aqui. Então o pastor Henrique falou sobre a questão da morte de João Batista. Ele trouxe tudo junto, porque Cristo Jesus recebeu essa notícia aqui próximo desses milagres aqui. E aí o pastor Henrique falou sobre tudo isso daí. Mas, irmãos, agora se a gente for pensar e contextualizar e entender um pouco da história, o que Jesus Cristo e os discípulos estavam fazendo naquele dia, naquele deserto? Olha só que coisa legal. Abre comigo em Marcos, vamos lá ver o que Marcos está falando sobre isso. E os apóstolos ajuntaram a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Cristo Jesus deu uma orientação para eles, diz assim: agora vocês vão, com aquilo que eu estou ensinando para vocês, pregue o evangelho, cure os enfermos, liberte os demônios, ressuscitem os mortos. Eles voltam e ficam maravilhados, e dizem assim: Senhor, foi uma maravilha, grande coisa fizemos. Aí o Senhor fala: então tá bom, então agora vamos para um lugar reservado, porque muitos iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Irmãos, a coisa estava tão intensa no ministério de Cristo Jesus, ela estava tão intensa de pregação, de cura, de pessoas procurando a Cristo Jesus, que os discípulos não conseguiam nem comer. Nem Cristo Jesus conseguiam fazer as necessidades comuns
que era comer, que era dormir, que era descansar. Estava muito intenso. O negócio estava pegando. Todo mundo na cidade, todo mundo no país já estava ouvindo de Cristo Jesus e muita gente ia ter com ele. Tomava o tempo deles todinho. Todinho. Eu tive um pouco mais de clareza sobre isso quando eu assisti a série The Chosen. Há uma cena dessa série que Jesus está num lugar como esse, há uma grande multidão, Jesus está pregando, está ensinando, está curando, e os discípulos que estão em treinamento, estão ajudando o ministério de Cristo Jesus, eles estão com todo aquele aparato por trás, toda aquela produção, estão preparando o alimento, as camas para poder dormir, né? Estão se revezando em turno, só que os discípulos estão se revezando, mas Cristo Jesus não tem ninguém que reveze com ele. Só ele podia ensinar, só ele podia curar ali naquela situação ali. Então Jesus estava trabalhando intensamente. E uma dessas cenas de The Chosen, os discípulos estão ali comendo, sentados numa mesa, Cristo Jesus terminou o que estava fazendo e ele vem caminhando. Mas irmãos, você nota o cansaço, o abatimento dele andando, assim, com pouca força, cansado, o dia todo curando, sem comer, sem nada, aí ele passa naquela mansidão de Cristo Jesus, naquele amor dele e diz, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? E aí o pessoal pergunta, Senhor, o senhor vai comer? Ele fala, não, obrigado, eu vou só descansar. E ele vai exausto para a tenda dele, chega lá uma das mulheres, lava os pés dele bem rapidinho, ele tira um pouco da roupa dele, deita no travesseiro, faz uma oração bem rapidinha, Senhor, guarda o meu sono, me abençoa no dia de amanhã, e ele apaga. Então aqui eu comecei a entender um pouco sobre essa jornada, essa caminhada e essa intensidade do ministério de Cristo Jesus a partir desse filme. E era exatamente o que estava acontecendo. Os discípulos estavam muito cansados. E Cristo Jesus também estava muito cansado. Por isso que ele chama, vamos para um lugar separado, vamos para o deserto, para que a gente possa ter um tempinho de folga, um tempinho de descanso. Mas aí, irmão, sabe o que aconteceu? A multidão começou a seguir a Cristo Jesus. Eles foram vendo aonde ele estava indo e foi. Quando Jesus chegou lá e ele achou que ele ia ter um pouco de descanso com os seus discípulos, irmãos, só tinha 15 mil pessoas lá esperando ele. Só tinha 15 mil pessoas esperando ele. E isso sabe o que faz eu entender, irmãos? Talvez seja novidade para alguns, mas nós estamos falando aqui sobre chamado. O chamado vale mais do que a sua própria vida. Quando você tem um chamado, você começa a abrir mão de algumas coisas, e até de algumas necessidades pelo seu chamado. E uma das pessoas hoje aqui na nossa igreja, que eu tenho visto que tem entrado para esse chamado, e tem passado por isso, é a minha esposa. Eu tenho visto a dedicação dela e o zelo dela com as irmãs da igreja, com a igreja. Se você for olhar o WhatsApp dela, um monte de pessoas procurando ela. Amigas de fora, parentes, a ponto dela às vezes não conseguir fazer as suas coisas. Outro dia eu cheguei, entrei pela porta, quando ela me viu, ela correu para o quarto. Ela estava cozinhando, ela falou, bom, ele chegou, agora ele domina a panela, né? Eu já cheguei, já pegando a frigideira aqui, o feijão cozinhando, e ela foi lá para poder dar uma atenção para uma pessoa. Entendeu? Então ela abriu mão de uma necessidade dela, de um tempo dela, para poder fazer isso. Chamado é isso. Você abre mão da sua vida, você abre mão das suas necessidades para glorificar a Deus e para abençoar o próximo. Vocês entendem? Vocês entendem o que é chamado? Isso é chamado. E era o que os discípulos, era o que Jesus estava fazendo. O chamado vale mais do que a própria vida. Vai tomar tempo e tudo que você tem, às vezes até da necessidade, como se de se alimentar. E aí a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 39, não precisa abrir comigo, diz assim a palavra: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas na maioria das vezes, irmãos, o que a gente vê é sempre as pessoas preocupadas com si próprio. É o meu trabalho, é o meu divertimento, é o meu tempo, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. É tudo para mim, pro eu. E o nós, nunca. E é por isso que as pessoas nunca se encontram e nunca são felizes.
Porque o reino de Deus, a palavra de Deus, nunca é para uma pessoa, é sempre para nós, é sempre para o coletivo. O nosso Deus é um Deus de família, Ele é um Deus de comunidade. Então, se você está querendo as coisas só para você, não tem como você ser feliz. Impossível. Agora, quando você quer para os outros, aí Deus te faz feliz. Aí Deus te faz feliz. Então, pense nisso. Veja se você não está sendo um pouco egoísta com o seu tempo, com os seus recursos, com tudo que você tem. Veja se não tem alguém próximo de você que está precisando de alguma coisa. Uma palavra sua, um tempinho seu, até mesmo um recurso seu, alguma coisa. Isso é importantíssimo. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o detalhe, irmãos, de cada evangelista do que ele fala sobre isso, tá? Nós vamos começar por Mateus. Mateus capítulo 14. (14:14). E aí, irmãos, aqui um detalhe sobre Mateus, eu coloquei aqui para a gente, que Mateus escreveu o evangelho dele, a carta dele, né, o livro dele, ele escreveu para os judeus, né? Por isso que ele mostra ali toda a genealogia ali no livro de Mateus, da onde Jesus vem, porque os judeus gostavam muito do Antigo Testamento, então ele vai escrever logo para os judeus, para mostrar o Velho Testamento. Ele é o que mais cita o Velho Testamento na Bíblia, ele cita mais de 90 vezes, para o povo entender, para o povo judeu entender que Jesus Cristo já tinha uma promessa lá atrás, que Deus já tinha uma promessa para ele lá atrás, né? E olha o que Mateus vai dizer, Mateus o coletor de impostos, tá, irmãos? E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão, diga, íntima compaixão, para com ela, curou os enfermos. Então nós estamos falando do milagre, da multiplicação dos pães e peixes, mas Mateus vai dizer que Jesus viu a grande multidão e, comovido de íntima compaixão, também os curou. Então não foi só a multiplicação dos pães e peixes, Jesus também curou os que estavam enfermos ali naquele lugar. Jesus também o curou. Aprendemos que Jesus cuida de todos em uma forma geral e em uma forma particular também. Os olhos deles estão atentos em todos os lugares. Jesus, ele olha de uma perspectiva grande, onde vê os 5.000, mas ele também vai indo no pessoal, com cada um e tratando com cada um. Você nunca passa desapercebido diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão atentos para todas as pessoas. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós lá de cima, olhando para o nosso tempo todo. E ele jamais descansa. Os olhos dele jamais se fecham. Nós paramos para descansar, mas Deus de maneira nenhuma descansa. Até mesmo quando você está dormindo, o Senhor está velando pelo teu sono. Ele está cuidando das suas coisas, está cuidando da sua vida. Então Mateus vai dizer que ele também fez isso. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Vocês estão aí ainda, irmãos? Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre Marcos, o que Marcos falou. A gente já leu, mas nós vamos dar alguns detalhezinhos. Marcos vai escrever para os romanos, não se importando muito com ensino, com doutrina, mas ele enfatiza as obras declarando que Jesus Cristo era servo. Aqui também é um grande problema, irmãos, porque o povo que estava ali esperando por Cristo Jesus, pelo Messias Salvador, eles acharam que Jesus ia chegar ali e estabelecer um reino político. E quando eles veem Cristo Jesus lavando os pés dos discípulos, andando com prostituta, andando com coletor de impostos, eles falam: meu, como é que pode? Esse daí é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso está aqui na terra andando com prostituta, com coletor de impostos. Então eles tinham muita dificuldade com isso. Então Marcos vai enfatizar sempre essa característica que Cristo Jesus é servo. Cristo Jesus é servo. E ele diz lá em Marcos 6,34, se você tiver aberto aí, ele diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Diga, ovelha sem pastor. E começou a ensiná-los. Então Mateus vai dizer que Jesus teve íntima compaixão e os curou. Marcos vai dizer que ele teve compaixão deles porque eles estavam como sem pastor, eles estavam perdidos.
perdidos. Cada um ia para um lado, cada um fazia uma coisa, cada um fazia o que dava na telha, mas Marcos vai dizer que Jesus se compadeceu deles e começou a ensiná-los. Começou a ensiná-los a palavra de Deus, o reino dos céus, instruí-los, orientá-los. Porque, irmãos, nós precisamos de tudo nas nossas vidas. Provisão, de cura, mas nós também precisamos de ensinamento. Às vezes as pessoas, elas ficam só preocupadas com o que não tem. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho carro. Mas, irmãos, tem muita gente, a grande maioria das pessoas, se você pegar essa pessoa que diz que não tem dinheiro, e você depositar 2 milhões de reais na conta dela, ela vai ficar pior do que ela já é. Sabia que muita gente não tem dinheiro? Sabe por que muita gente não tem dinheiro? Porque não tem maturidade e sabedoria para lidar com a grana. Por isso que Deus não dá. Porque se der, ela compra uma Porsche Cayenne, enche o caneco, enfia no poste e morre. Então fala, não faz isso, fica vivo mais um pouquinho. Vai andando de fusquinha, porque se você bater o fusquinha, ele tem a lataria dura, né? Você não vai morrer tão rápido. Então muitas vezes é por isso que o Senhor não dá dinheiro para o povo. Porque o povo não tem sabedoria e não consegue lidar com isso. Entendeu? A gente vê muita gente por aí, irmãos, dirigindo bêbado, sobre o uso de droga, e ganha um salário mínimo. E aí está fazendo um monte de barbaridade por aí. Está batendo no carro das pessoas, atropelando as pessoas, matando as pessoas. Isso porque não tem dinheiro. Põe mais dinheiro na conta dela para você ver. Fica pior. Então a gente tem que ter, irmãos, mais do que dinheiro, sabedoria, entendimento. Se você tiver sabedoria e entendimento, você ganha dinheiro. Mas se você tiver dinheiro, você não compra sabedoria. Você pode ser o mais rico que for. Onde você vai comprar sabedoria? Vai comprar sabedoria por quilo, por litro? Fala, dá 3 quilos de sabedoria, 5 litros de sabedoria. Você não compra. Você não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existem Mastercard. É brincadeira, irmãos. É um comercialzinho, mas é brincadeira, tá? Tem coisas que o dinheiro não compra mesmo não, irmãos. Não tem jeito. Jesus é o bom pastor que cuida de nós. João 10, 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo dá a vida dele pelas ovelhas, pelo povo dele. E é o que Jesus estava fazendo nesse momento, cansado, abatido, separou um tempo de descanso, queria ter comunhão com os discípulos, aparece 15 mil pessoas, ele vai lá e se entrega para poder curar e para poder ensinar as pessoas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus também pode nos ensinar, irmãos, aquilo que a gente não sabe, aquilo que às vezes um dia a gente não teve a oportunidade, porque a gente sabe, irmãos, que teve muita gente, inclusive eu também, às vezes teve uma infância sofrida, uma dificuldade para os estudos, ou uma dificuldade para se achegar em determinados assuntos, mas o Senhor Jesus Cristo ainda pode reverter tudo isso. É como a irmã aqui falou, o Senhor ressuscita sonhos, realiza sonhos. Então nunca é tarde para recomeçar algo que você não conseguiu fazer lá atrás. Nunca é tarde. Nunca é tarde, não é tempo perdido. Você pode dizer, Senhor, não tive condições de fazer naquela época, por N motivos, mas agora eu estou querendo fazer, me dá condição para isso, me ajuda nisso. E o Senhor vai lá, senta e te ensina. Olha que maravilhoso. O Senhor nos ensina, irmãos. Glória a Deus. É como o pastor Henrique disse, né? Se você quiser fazer o treinamento, tem. Você faz o treinamento e você já tem a palavra, você já tem o Espírito Santo, você já tem a casa, só basta se disponibilizar para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, olha o que Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 5, lá, final da Bíblia, lá, a carta de Tiago. E se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Então, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá liberalmente. Ele se agrada de dar sabedoria. Olha, Deus chegou para Salomão e disse assim, Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí o Senhor ficou só esperando a resposta dele. E Salomão disse para ele assim, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me entendimento para governar esse povo, para poder julgar esse povo. E o Senhor falou, claro, eu achei que você ia pedir uma outra coisa, dinheiro, fama, poder, reinado, conquistar outros reinos, você me pediu sabedoria. O Senhor foi lá e deu sabedoria para ele.
diz a palavra do Senhor que nunca houve ninguém mais sábio do que Salomão. Ele era uma bênção. E sabe uma vez, irmãos, que me chama a atenção nessa sabedoria de Salomão? Olha só que situação. Salomão está lá governando, está lá de boa, sentado lá na cadeira dele. Daqui a pouco chega duas mulheres, brigando. Vai para lá, briga para cá, entra pela porta lá. Aí o pessoal fala, ô rei, Salomão, essas duas mulheres estão em pé de guerra aqui. Nos ajuda com ela aqui. Sabe o que aconteceu com as duas mulheres, irmãos? As duas mulheres tiveram bebês quase ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo. Duas crianças, né? E elas estavam dormindo. Só que na hora do sono, uma das mulheres rolou para cima do bebê e matou o bebê asfixiado. O bebê morreu. E ela percebeu, quando ela acordou, o filho dela estava morto. Sabe o que ela fez? Ela foi lá e trocou o filho dela com a outra. Inverteu os bebês. Entendeu? Vocês estão entendendo? Ela inverteu os bebês. Quando a outra moça acordou, ela olhou o filho dela, ela olhou do lado, o bebê estava morto, mas ela falou, não, esse não é meu filho. Esse não é o meu filho. E foi falar com a mulher, ela falou, não, é o seu filho sim, ele que morreu, o meu está vivo. E aí começou essa briga, essa contenda, o filho é meu, o filho não é meu, o filho é meu, o filho não é meu. Como é que a gente resolve isso? Irmãos, tem situação na vida que para resolver é só a sabedoria de Deus. Só a sabedoria de Deus. Aí foram até Salomão, nesse pé de guerra. Aí Salomão perguntou para uma, perguntou para outra, não chegou a conclusão nenhuma, ele falou assim, faz o seguinte, soldado, me dá sua espada aqui. Aí pegou a espada do soldado e falou o seguinte, eu vou pegar esse bebê que está vivo aqui e vou cortar ele no meio. Como ninguém fala a verdade, eu vou cortar o bebê no meio, vou dar metade para você e vou dar metade para você. Aí uma das mulheres pegou e falou assim, não, rei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pode dar o filho para ela, o filho é dela. Aí Salomão olhou e falou, dá o filho para essa aqui, ó, porque essa daqui que é a mãe. A mãe que se compadeceu e disse, não mata. Então ele falou, dá para essa daqui. A outra que não era mãe ficou quieta. Olha tanto de sabedoria que esse homem teve, irmãos. Porque tem coisa na nossa vida que é só sabedoria. Eu estou num emprego novo, e agora, irmãos, 80% da equipe é mulher. Aleluia! Glória a Deus! Vou até tomar água aqui, irmãos. Vou até tomar água. A outra equipe que eu tinha era tudo homem. Você já vai aprendendo a lidar com os caras, né, meu, tal, ali. Mas, irmãos, com mulher eu nunca tinha trampado assim. Já tinha trabalhado com 2 ou 3. Mas 80% da mulherada, aí você é novo ainda, né, não sabe das coisas. Daqui a pouco chega uma e fala, eu não falo com aquela. Aquela ali olhou torto pra mim. Aí eu tava esses dias lá, a mulher falou, Davi, posso falar com você? Eu falei, posso. Não, Davi, sabe o que é? Ela fica me provocando. Ela pega a caixa dela, empurra aqui em mim, e não sei o que lá, e papapá, e lá. Eu falei, meu Deus, e agora, senhor? Faço o quê? Eu falei, soldado, me dá a espada aqui que não vai. Aí eu fiquei olhando, deixei ela desabafar. Mas sabe o que eu falei para ela? Sabe o que eu instruí ela? A pregação de terça-feira aqui. Ofensa, perdão. Eu falei, você quer sair desse enrosco? Olha para Cristo Jesus. Toma ele como seu padrão. O que Cristo fazia quando os outros xingavam ele? O que Cristo fazia quando os outros diziam para ele que ele era endemoniado? O que Cristo fazia quando os outros diziam que ele era mentiroso? A resposta dele era, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você não vê nenhum confronto de Cristo Jesus com essas pessoas. Você imagina assim, alguém chega para você e diz que você é mentiroso. O que você faz? Você quer retrucar, você quer provar para ela que você não é. Se a pessoa chega para você e fala que você é endemoniado, você fica louco da vida. Mas Cristo Jesus não. Manso e humilde de coração. Sou mentiroso? Então tá bom. Seguiu o caminho dele, o objetivo dele. E não arrumava problema com ninguém. Eu preguei isso para ela. Ela falou, nossa, mas é difícil demais. Eu falei, irmã, é difícil, mas esse é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só assim você consegue conquistar as pessoas. Porque a pessoa que vê essa boa atitude em você, ela fica como a palavra diz, ela fica com brasas vivas na cabeça. Ela fica com o rosto dela todo vermelho. Ela vem para te provocar, você dá uma resposta de amor e de carinho, ela fica tão envergonhada que nunca mais ela faz aquilo. Agora, se você responde no mesmo pé de guerra, fica essa briga. E ninguém ganha isso daí. Então o amor vence todas as coisas.
a paciência, o carinho, o respeito, o amor de Cristo Jesus vence todas as coisas. Então, irmãos, a sabedoria é importante por conta disso. Tem situações na nossa vida que nós vamos ter que ter sabedoria para poder resolver as coisas. Muitas coisas. E tem hora que não vai dar tempo de você perguntar para o pastor, tem hora que talvez não vai dar tempo de você consultar a palavra do Senhor, vai ter que ser ali de bate e pronto, rápido. Então você tem que estar ligado com o Espírito Santo para ter essa sabedoria, peça essa sabedoria. É melhor pedir a sabedoria do que riqueza. Lucas capítulo 9, versículo 11. Lucas, irmãos, Lucas é um médico, um homem extraordinário, irmãos. Dos 4 evangelistas, Lucas foi o único que não andou com Cristo Jesus. Ele se converte após morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele não teve o contato como Mateus e João teve. Marcos teve também, pastor, me ajuda? Marcos teve contato com Cristo Jesus? Marcos também não, ele também não teve. Mas Lucas também não teve. Mas ele resolveu, você vai ver lá aqui no evangelho dele, ele vai dizer assim, eu quis fazer uma investigação minuciosa dos fatos, para Teófilo, o amigo dele, para contar tudo direitinho. Então Marcos era um cara estudado, ele era médico, aqui também ele fez uma parte de repórter investigativo, vendo todos os fatos, e ele foi entrevistar as pessoas. Até Maria, ele foi conversar com Maria, Maria, me diga aqui como é que foi, tal. Ele foi escrevendo tudo direitinho. E aí ele vai e traz o evangelho de Lucas, e olha o que ele diz. Olha o que Lucas vai dizer sobre esse fato lá no versículo 11, 9 e 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então Lucas vai dizer que Jesus também naquele dia da multiplicação dos pães e peixes, ele falava do reino de Deus. Do reino de Deus. Irmãos, há muito tempo que Deus tem falado comigo sobre tomar cuidado na hora de pregar o evangelho para uma pessoa. Então, na maioria das vezes que a gente vai pregar o evangelho para alguma pessoa, é porque aquela pessoa está numa situação difícil. Ou ela está com problema financeiro, ou ela está doente, ou ela está com problema em casa, ou ela está com problema com drogas, ou ela está com problema de bebida. Ela está com algum problema. E aí você vai e diz assim, eu creio em Cristo Jesus, e eu sei que Ele pode resolver esse seu problema. Só que há muito tempo eu tenho tomado cuidado com relação a isso. Sabe por quê? Cristo Jesus pode resolver esses problemas? Claro, em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos. Mas vai depender da vontade dele e do plano que ele tem para cada pessoa. E aí quando você diz para a pessoa assim, Jesus vai te curar, a pessoa vem na expectativa daquela cura. Ela vem buscando aquela cura. Se ela recebe a cura, ela pode dizer assim, beleza, obrigado, graças a Deus, recebi minha cura, e ela vai embora, porque ela já recebeu o que ela queria, que era a cura. Ou se ela não recebe, ela diz assim, quer saber de uma coisa? Esse Jesus aí não é de nada que eles estão falando, ele não cura não. E ela também vai embora. Porque a gente só está pregando que Jesus vai fazer, que Jesus vai curar, que Jesus vai mudar. Mas irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Jesus está anunciando o seu reino. Aleluia. Tem um reino vindouro que vai vir aqui. E ele está pregando e está ensinando sobre esse reino. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Aqueles que se achegaram a Cristo Jesus já receberam esse reino dentro de nós. Nós hoje carregamos esse reino, mas o mundo inteiro ainda não. Então mas ainda não está completo. A cada um que recebeu a Cristo Jesus, o reino está dentro dele. Ele está praticando, ele está caminhando para esse reino. Vocês já assistiram aquele filme lá, De Volta para o Passado? Já? Pois é, nós somos de volta para o futuro. Nós não somos daqui, nós somos do futuro. Nós somos dessa era que está por vir. Desse reino que está por vir, que será enxertado aqui neste lugar. Nós somos desse reino. E o Senhor está explicando esse reino. É um reino que você não vai ter mais choro, que você não vai ter mais angústia, não vai ter mais a dor da separação de um ente querido por conta da morte, porque a morte vai ser vencida e ninguém vai mais morrer. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus não morrerão, e ainda que estiverem mortos, ainda assim ressuscitarão. Então é desse reino que Cristo está pregando. Então você pergunta para mim, Davi, e por que então Cristo Jesus realizava os milagres? Cristo Jesus realizava os milagres
para provar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Deus poderoso, que ele tem o controle de todas as coisas, que ele tem controle da enfermidade, que ele tem controle da morte, que ele tem controle da natureza, que os ventos obedecem, a água obedece, todo se curva diante dele. Ele realizava esses milagres para que as pessoas pudessem crer nele. E aí, irmãos, isso é interessantíssimo, porque você vai ver que os 12 discípulos, eles viram os milagres de Cristo Jesus, mas você não vê relato na Bíblia que Jesus fez um milagre na vida deles. Você não vê que um deles era cego e curou, que era manco, que era paralítico, não. E eles mesmo assim, irmãos, continuaram a seguir a Cristo Jesus, porque eles não seguiam pelos benefícios, mas por aquilo que Cristo era. E muitas daquelas pessoas, você pega aquelas 5.000 pessoas que estavam ali, que receberam a palavra, que foram curadas, que viram a multiplicação dos peixes, para onde elas foram? Para onde elas foram? Porque nem só de pão viverás o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Cristo Jesus hoje te faz um milagre de cura, se Cristo Jesus te cura hoje de um câncer, vai passar um tempo, você vai morrer. Tem jeito, a morte vai chegar para todo mundo. O que você precisa resolver na sua vida não é só o problema do câncer, mas é o problema da morte. A morte vai chegar para todo mundo e você precisa resolver esse problema. Se você tem falta de dinheiro hoje e Deus te dá dinheiro ou não te dá dinheiro, mas daqui para frente você vai morrer e você não vai levar nada. Você pega grandes pessoas da atualidade aí hoje com essa pandemia, quanta gente cheia da grana não morreu, irmãos. Não levaram nada, tem jeito, não vai. Vai chegar lá no tribunal, no céu, não vai ajudar. Porque hoje o dinheiro aqui compra todo mundo. Você vai ali, você compra um cara aqui, você vai ali, um cara te favorece aqui, você quer um documento, você paga ali, você tira. Só que quando chegar lá, irmãos, não tem dinheiro que vai ajudar. Não tem dinheiro que vai ajudar. Só tem uma pessoa que vai te ajudar, Jesus Cristo de Nazaré. O advogado fiel. O advogado fiel. Então Lucas vai falar sobre a questão do reino de Deus, né? E João 18,36 diz assim, ó: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo, não. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É isso que Lucas está falando. Sobre o reino de Deus, o Senhor pregou o reino de Deus para eles. Agora vamos voltar lá para João capítulo 6. Irmãos, nós demos toda essa volta, isso foi só a introdução, tá? Vou começar a pregar agora. Agora que nós vamos voltar para a palavra, tá? Agora nós voltamos. Marcos capítulo 6, versículo 5. Vamos começar agora a pregação, irmãos. Glória, João. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Irmãos, olha que pergunta interessante que Jesus vai fazer para Filipe. Jesus chega para Filipe, vendo que tem um monte de pessoas e pergunta: Filipe, e agora? Na onde a gente vai comprar pão para esse povo comer? Mas Jesus perguntou isso, olha só o próximo versículo. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus pergunta para Filipe, só para testar, só para ver se ele está entendendo as coisas, porque ele bem sabia o que iria de fazer. Irmãos, e o interessante é que Filipe foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus Cristo. Filipe foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus Cristo. Aí Jesus agora vai e lança essa pegadinha para ele. E aí faz a pergunta para ele. Aí ele responde assim, ó. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastaria para cada um deles comer um pedacinho de pão. Sabe quanto que é 200 dinheiros de pão? Aqui o pessoal fala que cada dinheiro aqui era considerado um dia de trabalho. Então nós estamos falando de 200 dias de trabalho. Nós estamos falando de quase um ano de trampo. Era muita grana. Filipe está dizendo, se tivesse muita grana, Senhor, tivesse muita grana, não ia ter como a gente alimentar todos esse tipo de pessoas. E ainda tem um outro detalhe. Ele vai falar assim, e aqui ainda é deserto. Mesmo que a gente tivesse dinheiro, íamos comprar aonde? Não tem nada aberto, não tem comércio, não tem mercado, não tem ninguém que faça, não tem a menor condição da gente fazer isso aqui. Ele diz para Jesus, Jesus, não tem a menor condição da gente fazer isso daqui. Aí,
Decorre aqui um pouquinho mais. Aí um dos seus discípulos, aí beleza, está lá no meio da conversa, Filipe fala isso, Jesus diz isso. Aí chega um outro cara, André, irmão de Simão Pedro, e disse assim: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Parece que André começou a entender um pouquinho. Falou, não, beleza, aqui tem um cara de 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu acho que é pouco, né? Acho que não dá para alimentar todo mundo. Ele entende um pouco, mas não entende muito. Irmãos, provisão de Deus. Provisão de Deus, irmãos, a gente nunca pode ficar apegado no que tem. Mesmo que seja pouco, não se apegue a isso. Provisão de Deus não funciona assim. Principalmente na igreja. Como o pastor mesmo Henrique disse, é para a manutenção da igreja, nossos dízimos, nossas ofertas. O capital da igreja, irmãos, não é dinheiro. O capital da igreja é fé. O capital da igreja não é dinheiro, o capital da igreja é fé. Você não vai ver as histórias por aí dessas grandes igrejas que compraram templos, reformaram. Você nunca vai ver elas dizer que elas estavam com dinheiro em caixa para poder fazer as coisas, para poder comprar. O pastor Fred mesmo testemunhou uma das suas pregações, que quando eles mudaram para Rio Santos, eles precisavam fazer uma reforma lá na Rio Santos, e eles tinham 30 mil reais em caixa. E eles fizeram uma reforma. Sabe quanto que deu a reforma deles? 600 mil. Eles tinham 30 mil em caixa, e a reforma deu 600 mil. Da onde veio o resto? Provisão de Deus. Provisão de Deus. Pessoas que têm fé, pessoas que buscam. E sempre quando a gente fala de fé, eu tenho muita referência no pastor Fred. Porque o Fred ele tem umas coisas assim que ele fala e nos ajuda a crescer nisso. E tem um testemunho deles, irmãos. Tem um testemunho dele que eu não me esqueço, vou resumir aqui bem rapidinho para vocês entenderem, que fala sobre isso. Quando o Fred foi para a praia, ele foi para trabalhar lá como corretor, e todo mundo sabe como que é trabalho de corretor. Você não tem salário, não tem ajuda de custo, você só tem só as vendas. Se você vender, você ganha. E se você não vender, não ganha nada. E ele falou que ele já estava muito tempo sem vender, mas muito tempo mesmo. Conta atrasada, estava chateado, estava triste, a situação estava ficando cada vez mais apertada, ele não conseguia vender nada, E ele orando ao Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me abençoa, Senhor abre porta, Senhor me ajuda, me ajuda. Aí um dia chegou um rapaz lá e entrou em contato com ele, falou, estou procurando uma casa, Riviera de São Lourenço, a casa é assim, 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 assado. Aí o Fred correu atrás da casa, para poder achar a casa, achou a casa. Estava lá no valor, tal, beleza. Aí, depois de um tempo, ele ligou para o cara e falou, achei a sua casa. Achei a casa. A casa é do jeito que você quer, o valor está tudo belezinho, está tudo certinho. Vamos fechar? Aí o cara falou assim, Fred, mas é que tem um problema, cara. Eu vim para um spa. Eu estou no spa aqui, eu não posso sair daqui. O spa não pode sair daqui. Já paguei aqui o spa, eu vou ficar aqui por um tempo, não dá para sair daqui. Aí ele falou assim, eu só posso sair daqui de helicóptero. Aí o Fred falou, de helicóptero? Ele falou, de helicóptero. Aí o Fred chegou num amigo dele e falou, mano, chega aí. Cara, tem uma venda boa aqui, só que o cara está em outro lugar, e ele só pode sair lá de helicóptero. Vamos alugar um helicóptero, vamos trazer o cara aqui, para ele ver a casa, a gente fecha, depois a gente racha a comissão? Aí o cara falou, não, demorou, bora fazer. E ele estava totalmente falido. Foi lá e alugou o helicóptero, irmãos. 15 pau para poder buscar o empresário. Foi lá, pousou lá no negócio, lá pegou o cara, e o dono do helicóptero, a locadora, falou assim, e se o cara demorar muito lá e desligar o motor do helicóptero, eu cobro mais 2 mil, só para ligar o motor. Aí levou o cara, aí desceu lá, o cara entrou e não voltava mais e ligou o motor. Mais 2 contos para pagar. Olha que deu 15, 17 mil o aluguel do helicóptero. Beleza. Quando foi fechar a venda, eu não sei o que aconteceu lá entre um e entre outro, irmãos. Não fechou a venda. Não fechou a venda. Aí ele falou que chegou em casa triste, chateado. Sabe quando você chega em casa, né? O homem chega em casa, que o negócio foi mal, aí ele entra para dentro do quarto, me pergunta, o que foi? Ele falou, não foi nada não, tá tudo bem, tá tudo ruim, né? Aí beleza, passados uns 3 meses, irmãos, esse cara que foi de helicóptero lá, ele comprou uns 3, 4 imóveis com o Fred. Mas deu tanta grana lá, que ele comprou um monte de coisa para ele, sabe? Mas por quê? Porque ele teve fé, ele acreditou na provisão de Deus. Sabe, então tem horas que a gente tem que acreditar, irmãos. Tem que acreditar nessa provisão de Deus, que Deus pode fazer.
E principalmente, irmãos, quando é para o reino dele. Principalmente quando é para o reino dele. Às vezes ficamos muito preocupados com provisão e necessidades básicas, mas há promessas de Deus sobre isso, e muitos relatos na Bíblia sobre a provisão, como a viúva de Naim, o povo no deserto, que o Senhor proveu, sustentou, não faltou nada para ninguém. Em Eclesiastes 5,19 diz assim: e a todo homem a que Deus deu riqueza e bens, lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Joel 2,26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo maior do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus, irmãos. A provisão de Deus sobre as nossas vidas é tremenda e maravilhosa. Provamos disso a todo tempo. E aí Jesus agora começa a ensinar sobre a provisão em fé. E ele pergunta para Filipe todas essas coisas, ele vai entrando no caminho, André vai entrando no caminho e diz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, você sabe o que é? Aqui a palavra de Deus fala que era 5 pães de cevada. Era tão pouco alimento, irmãos, era tão pouco alimento, era tão simples. 5 pães de cevada, não era nem pão de trigo. Porque naquela época tinha a diferença dos pães, né? Tinha o de trigo e tinha o de cevada. O de trigo só fazia quem tinha grana. O de cevada era mais barato, era mais para a classe pobre. Então, quem comia o pão com cevada era o pessoal mais simples. E os 2 peixinhos, eles eram aqueles peixinhos que você guarda ali no sal, sabe? Quando você coloca no sal, para não estragar. 2 peixinhos bem pequenininhos. Manjuba, mas né, irmãzinha? Uma manjubinha, né? Uma manjubinha, quem já pescou sabe, né? Era uma manjubinha. E aí Jesus diz assim, então traga para nós. Traga até aqui. E o Senhor pega aqueles 5 pães, dá graça, e assim os peixes, entrega para os discípulos, e eles vão lá e distribuem para todas as pessoas. Como diz a palavra aqui, a todos que o queriam, eles pediam e tinham, eles pediam e tinham. Eles pediam e tinham. E aí, irmãos, quando Jesus faz isso, lá nos outros evangelhos, João não fala sobre isso, mas Jesus diz assim, ó, pede para o povo se assentar em 50, em 100, em grupinhos, pede para o povo se assentar direitinho. Sabe o que a gente entende com isso? Deus de ordem, Deus de zelo. Deus não sai fazendo as coisas assim, à torta direita. Ele organiza tudo direitinho, coloca cada coisa no seu lugar. Você é organizado, irmãos? Você é organizado com as suas finanças? Você é organizado com a sua vida espiritual? Você é organizado no seu trabalho? Você é organizado com a sua família? Ou você sai fazendo tudo de qualquer jeito aí? E seja o que Deus quiser. Organização, irmãos. Temos que ter essa organização, esse zelo, que já vem de Cristo Jesus. Zelo por isso. E aí, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos falando de aproximadamente 15 pessoas. André achou um cara, um menino, ele achou um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Pergunta, vocês acham que no meio dessas 15 pessoas, só esse menino tinha alimento? O que vocês acham? 15 mil pessoas, só um menino tinha alimento? Eu acho, irmãos, essa é a minha opinião, que tinha mais gente que tinha coisas ali. Tinha gente que tinha mais comida. Tinha gente que tinha bebida ali. Só que, irmãos, nem todo mundo coloca as suas coisas à disposição do reino de Deus. As pessoas seguram. O mais comum que você vai ouvir falar é as pessoas, quando sempre tem alguma coisa na igreja, uma oferta, um dízimo, um evento, que nem a gente fez aqui esses dias, aqui, um almoço beneficente, para abençoar a vida de algumas pessoas, para poder ir para o sítio. Todo você vai falar com as pessoas, fala, não, eu não tenho. Ah, não, eu não tenho. Só que quando você vai ver direito, os olhos do Senhor estão atentos a todo tempo. A pessoa tem dinheiro para ir no McDonald's, a pessoa tem dinheiro para ir no shopping, a pessoa tem dinheiro para beber, a pessoa tem dinheiro para fazer um monte de coisa. Mas para as coisas de Deus, ela fala que não tem. Eu não tenho. Mas, irmãos, não há problema com isso. Porque o reino de Deus é sustentado por Ele. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Quem precisa disso é você.
Se você está fazendo um mau uso do recurso que Deus te deu, você está aplicando em coisas ruins e erradas, quem vai se dar a mão é você. Deus nunca. Deus nunca, Ele é o dono do ouro e da prata, não tem necessidade nenhuma. E a igreja de Deus, irmãos, ela é poderosa. Aleluia. A igreja de Deus não tem falta alguma. Ela não precisa de mim, ela não precisa do pastor, ela não precisa de ninguém. Ela é poderosa. A igreja de Cristo é triunfalista. Ela nunca fale. Ela é triunfalista, ela permanece até a volta de Cristo, porque quem cuida dela é Cristo Jesus. Mas nós precisamos aprender isso, a colocar à disposição do Senhor aquilo que o Senhor nos deu, porque tudo que nós temos é de Deus. A vida é de Deus, a saúde é de Deus, nosso emprego é de Deus, o dinheiro é de Deus, é tudo de Deus. O que eu costumo dizer é que a única coisa que a gente tem é o pecado, só o pecado é nosso, o resto é tudo dele. É tudo dele. E ele ainda faz uma troca. Ele ainda fala, está vendo o seu pecado que você tem aí? Dá ele para mim, eu te dou a minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus, ele é maravilhoso, tremendo. Então, irmãos, as pessoas seguram quando é para dar para Deus, seguram demais. Mas olha só, esse menino que teve a disponibilidade de oferecer 5 pães, 2 peixinhos, pouquinho de cevada, com um pouquinho de sal, ele só alimentou 15 mil pessoas, cara. Ele só alimentou 15 mil pessoas. Esse menino entrou para a história. Esse menino entrou para a história. Nós estamos falando depois de 2000 anos depois. 2000 anos depois, o feito dele ainda está marcado. 15 mil pessoas, irmãos. Não perca a oportunidade de marcar a história, irmãos. Não perca a oportunidade de marcar a vida de uma pessoa. Não perca. Você sabe que algo interessante que está acontecendo na nossa igreja? As pessoas estão começando a entender isso. Porque as pessoas antigamente não ofertavam, não dizimavam. Ah, eu não tenho. Ah, eu sou coitadinho. Ah, é aquilo. Irmãos, ninguém é coitadinho aqui. Ninguém. Outro dia eu vi no Farol o cara vendendo bala sem um braço. O cara segurava as balas com o cotoquinho do braço dele aqui, ó. E com essa outra mão ele ia colocando nos para-brisa. E aí daqui a pouco ele saía disparada correndo, porque o farol ia abrir, ele recolhia tudo e saía vendendo. Não é coitadinho não. Nós não somos coitadinhos. Não somos. E sabe o que Deus está fazendo aqui na nossa igreja? Os irmãos estão mudando tanto a mentalidade. Os irmãos estão mudando tanto com a palavra de Deus, que eles estão começando agora a abençoar outras pessoas. Nós tivemos aqui um almoço beneficente que foi uma maravilha. Nós estamos conseguindo abençoar 5 pessoas que estão indo para o sítio, na faixa, no Vasco, não está pagando nada, através da bênção dos irmãos, que entenderam, que se prontificaram em abençoar a vida das pessoas. Nós estamos fazendo história, nós estamos marcando a vida das pessoas. E olha só, inédito isso, chegou uma irmãzinha para nós e disse assim, ó, Davi, Roberta, eu quero abençoar uma vida para ir no sítio. O Senhor tocou no meu coração e eu vou pagar para essa irmãzinha aqui ir para o sítio. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus por isso! Agora nós estamos começando a abençoar as pessoas. Então agora nós estamos entendendo o que é o reino. Você acha que Deus dá dinheiro para você para quê? Para você ficar desfilando no shopping? Andando de carrinho para lá e para cá? Não, irmãos. O Senhor dá o dinheiro, conta com você, para você abençoar outras vidas. Para o Senhor abençoar outras vidas. E aí, irmãos, olha só para terminar, para concluir, aí Jesus vai dizer assim, ó, depois que alimentou todo mundo, Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz assim, ó, vão lá e recolham tudo que sobrou e não deixem nada para trás. Não desperdicem absolutamente nada. E sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que nós temos que zelar e cuidar por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Você sabe quando você está na sua casa lá, que você come um pouco da comida e você fala assim, não gostei, está fria, está sem sal. Aí você vai lá e joga toda a comida no lixo? Pois é, você está jogando o dom de Deus no lixo. Você está jogando a provisão de Deus no lixo. E essa comida que você está jogando no lixo, tem um monte de gente por aí querendo. É só você sair por aí pelas ruas, você vai ver. Pessoas pedindo no sinal, pessoas reviristas para poder encontrar alguma coisa para poder comer. E nós estamos jogando comida no lixo. Nós estamos jogando o dom de Deus no lixo. Uma igreja saiu daqui do Brasil para visitar um povoado na África, que passou por um avivamento. Pessoal muito simples. Chegaram lá, foram bem recebidos, chegou na hora da alimentação. Povo brasileiro, né? Sabe como é que é, né? Do Tupiniquim.
né? Aí chegou lá para comer a comida dos caras simples, a base de milho, que é o que eles têm lá na agricultura, aquela fila direitinho. Aí os irmãos começaram a pegar, não gostava da comida e jogava fora. Pegava a comida e jogava fora. Pegava a comida e jogava fora. Aí o pastor foi lá, tomou a palavra, pegou o microfone e falou assim: irmãos, com todo amor e carinho, respeito e zelo ao Senhor, mas vocês estão jogando fora o dom que Deus te deu. Vocês estão jogando fora a provisão de Deus. Tem muita gente que está querendo esse pouquinho de comida à base de milho e vocês estão jogando fora. E o povo entendeu, irmãos. E o povo entendeu. Então, irmãos, isso é mais uma dica para nós. Quando a gente for fazer a nossa alimentação em casa, a nossa comida, só faz aquilo que vocês vão comer, para não jogar nada fora. Ordem, decência, organização, abençoar outras pessoas. É assim que Cristo Jesus diz para nós. E aí, irmãos, você tem que ter fé para essa provisão de Deus. Você tem que ter fé para realizar essas coisas. Mas você também tem que ter fé e crer, confiar em Deus, quando Ele também não fizer. Porque há uma grande diferença entre fé e crença. O que é crença? Crença é a expectativa que eu tenho que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Tudo que eu quero, tudo que eu peço, Deus vai fazer. Isso é crença. Agora a fé é a expectativa que eu tenho, que eu vou conhecer a vontade de Deus e eu vou colocar ela em prática. Isso é fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor?